No final da Segunda Guerra Mundial, o soldado Elias Montenegro desapareceu sem deixar rastros. Ele era conhecido por sua mente estratégica e sangue frio no campo de batalha. Rumores diziam que ele havia enlouquecido depois de uma missão secreta no leste europeu. Outros afirmavam que havia desertado por saber de algo que ninguém mais sabia. A verdade era que Elias se refugiou nas montanhas, vivendo em silêncio absoluto. Escondeu seu nome, queimou documentos e evitou qualquer contato com a civilização. Durante anos, manteve um diário cifrado onde registrava segredos militares e visões que o atormentavam. Enquanto o mundo esquecia dele, Elias observava tudo, com olhos atentos e desconfiados. Quer acompanhar histórias emocionantes e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. A pequena vila próxima às montanhas chamava Elias de o Louco do Norte. Crianças tinham medo de se aproximar de sua cabana, escondida na floresta densa. Mas ninguém sabia que ele havia construído um bunker subterrâneo sob o solo gelado. Lá, mantinha mapas, rádios antigos e um arsenal escondido desde 1945. O tempo havia transformado sua aparência. Barba grisalha, olhar firme e voz rouca. Mas seu raciocínio tático continuava afiado como uma lâmina. Ele escutava transmissões de rádio militares todas as madrugadas, e algo no padrão das mensagens o deixou inquieto. Em 1952, uma nova tensão começou a crescer entre blocos de nações. Elias, que estudava frequências estrangeiras, percebeu um movimento que ninguém mais via. Ele anotava cada mudança em um caderno surrado com códigos próprios. Viu sinais claros de mobilização em regiões próximas ao Ártico. Ouviu vozes cifradas falando sobre ativação do Plano Zeta. Sabia o que aquilo significava e temeu pelo pior. Na vila, ninguém queria ouvi-lo quando tentou alertar o padre local. Mais uma vez, o chamaram de louco e o enxotaram da igreja. Enquanto isso, uma nova unidade de inteligência militar revisava arquivos esquecidos. Numa sala escura do Ministério da Defesa, surgiu o nome Elias Montenegro. O general responsável pela missão se espantou ao ver que ele ainda era listado como vivo. Se ele souber o que eu acho que sabe, precisamos encontrá-lo imediatamente, disse o general. Tropas foram enviadas discretamente à região onde se acreditava que Elias vivia. Eles não encontraram a cabana, mas viram sinais de alguém vigiando de longe. Elias já sabia que estavam vindo e deixou pistas de propósito. Ele queria testar se os soldados eram confiáveis ou apenas mais um erro do sistema. A tropa levou 2 dias para finalmente fazer contato visual com Elias. Quando ele apareceu, usava uma velha boina militar e um casaco surrado do exército. Não disse uma palavra, apenas entregou um bilhete com coordenadas. Ali estavam escondidos dados críticos sobre possíveis ataques a pontos estratégicos do país. Os jovens soldados não sabiam o que fazer com aquilo. Levem isso para o general, ele vai entender, disse Elias antes de sumir na neblina. Foi a última vez que o viram por semanas, mas as informações do bilhete mudaram tudo. O general imediatamente reconheceu os códigos usados por Elias. Eram os mesmos utilizados na mais secreta operação de contra-inteligência da década de 40. Ele sabe. Ele sempre soube, murmurou o general assustado. A ordem foi clara: encontrar Elias e trazê-lo vivo, custasse o que custasse. Mas não seria fácil. Elias havia sido treinado para desaparecer. E agora ele estava em alerta máximo, sentindo que a guerra estava à espreita. Enquanto isso, em outra parte do mundo, aviões não identificados sobrevoavam zonas proibidas. A guerra silenciosa estava começando.
No bunker de Elias, velhos rádios começaram a emitir ruídos estranhos. Ele passou noites sem dormir, analisando espectros de frequência. Descobriu que estavam usando frequências soviéticas em padrões ocidentais. Isso significava infiltração profunda dentro do próprio Exército Nacional. Ele sabia que não podia confiar em qualquer um. Precisava montar seu próprio time, como nos velhos tempos. Procurou antigos colegas de batalha, os poucos que ainda estavam vivos. Cada um tinha assumido uma nova identidade, vivendo em exílio ou clandestinidade. Foram semanas de caminhada, troca de mensagens e visitas discretas. Um a um, os velhos. Soldados voltaram à ativa ao lado de Elias. O que os unia não era patriotismo, mas a lealdade que sobrevive à guerra. Cada um trazia um talento: explosivos, espionagem, códigos, infiltração. Montaram uma base improvisada em uma caverna antiga usada em 1943. Com equipamentos restaurados, começaram a interceptar conversas militares suspeitas. O padrão era claro: algo grande estava para acontecer, e o país não estava preparado. E Elias era o único que poderia impedir o desastre. A mídia começou a falar sobre eventos estranhos nas fronteiras, explosões inexplicáveis, sinais de sabotagem e movimentações incomuns, mas o governo silenciava qualquer informação mais séria. Dentro da capital, alguns oficiais começaram a desconfiar do silêncio. Um deles, o Major Duarte, recebeu uma carta anônima com instruções detalhadas. Era de Elias, pedindo encontro imediato num local secreto. O major aceitou, mesmo sob risco de ser acusado de traição. E quando se encontraram, Duarte percebeu que o velho era tudo, menos louco. Elias apresentou documentos, gravações e relatórios de infiltração. Mostrou que a nova guerra já havia começado. Só que ninguém tinha coragem de admitir. Ou agimos agora, ou perderemos sem saber quem nos derrotou, disse Elias com voz firme. O major prometeu ajudar, mas precisava de apoio dentro do sistema. Elias recusou. O sistema já está contaminado, vamos por fora. Com isso, o veterano preparou a fase final de sua missão. O que ele sabia poderia salvar a nação, ou selar sua própria morte. E tudo dependia do que aconteceria nas próximas 72 horas. Nas próximas horas, Elias e seus homens se dividiram em 3 células estratégicas. Cada grupo recebeu um alvo: sabotadores internos, estações de rádio comprometidas e um ponto de extração. O veterano sabia que o inimigo não era um exército convencional. Era invisível e infiltrado. As ordens eram claras: evitar confrontos diretos e expor os planos do inimigo. Usando uniformes antigos e documentos falsificados, os veteranos se moveram como sombras. Enquanto isso, o Major Duarte começou a plantar dúvidas entre os altos oficiais. Ele utilizava frases de efeito que Elias lhe ensinara: procurem no espelho quem nos ataca. A desconfiança crescia como fogo em palha seca nos bastidores da capital. Elias focou na interceptação da torre de sinal em Foz do Norte. Lá, descobriu que transmissões falsas estavam sendo enviadas para desorganizar batalhões. Os códigos eram de aparência oficial, mas continham ordens autodestrutivas. Era uma guerra silenciosa, travada por ondas de rádio e ordens envenenadas. Com um transmissor alternativo, Elias começou a enviar mensagens decifradas para aliados ainda confiáveis. Usava um velho indicativo da guerra: Sentinela Alfa está de volta. Soldados veteranos, aposentados e esquecidos, começaram a se mobilizar. A velha guarda estava despertando de um sono profundo. Enquanto isso, o grupo liderado por Mendes, um especialista em explosivos, neutralizava rotas de abastecimento falsas. Essas rotas estavam sendo usadas para infiltrar agentes com documentos perfeitos. Elias havia previsto isso, pois reconheceu os padrões da guerra psicológica que vira na Europa. Sabia que antes da bala vinha a mentira,
Um por um, os armazéns secretos do inimigo começaram a explodir em chamas silenciosas. Nenhum civil foi ferido. Os veteranos sabiam onde e quando agir. Mendes deixou em cada local um bilhete. Nós voltamos. A mensagem espalhou-se como lenda entre os poucos. Atentos! Duarte foi convocado para uma reunião emergencial no Ministério da Defesa. Os relatórios eram conflitantes. Havia sabotadores, mas também boatos de um grupo renegado. Ninguém conseguia dizer ao certo o que estava acontecendo. E isso era o plano de Elias. Ele queria confusão entre os conspiradores para que se rebelassem sozinhos. Durante a reunião, Duarte soltou uma pergunta. E se não for um ataque externo? O silêncio na sala foi absoluto por longos segundos. Um general suou frio, outro pediu desculpas e saiu repentinamente. Duarte sabia que havia tocado onde mais doía. No interior, Elias encontrou provas ainda mais contundentes. Códigos de transmissão que haviam sido usados pela própria inteligência nacional. Estavam operando sob ordens falsas, emitidas por alguém dentro do governo. Ele percebeu que essa guerra não era contra uma nação inimiga, mas contra a corrupção interna. Aqueles que lucraram com a guerra anterior queriam manter o conflito aceso. Vender armas, contratos secretos, manutenção do medo. Tudo alimentava a engrenagem. Elias agora não lutava por uma bandeira, mas pela verdade. E sabia que, ao expor tudo, colocava sua vida e a de seus homens em risco. O grupo de interceptação, liderado por Noronha, detectou uma mensagem oculta. Ela mencionava um ataque simulado em uma capital para gerar pânico nacional. Seria culpa de terroristas internacionais, mas era tudo encenação. Noronha conseguiu invadir o centro de controle clandestino e interceptou os detonadores remotos. Com isso, evitou uma tragédia que seria atribuída a inimigos fantasmas. O nome Elias voltou aos relatórios, mas sempre com asteriscos de não confirmado. Era como se o fantasma do passado assombrasse os poderosos. E esse fantasma estava prestes a acender luzes onde havia apenas escuridão. Duarte, agora com aliados discretos dentro do ministério, conseguiu provas documentais. Eram contratos, transações e ordens manipuladas que apontavam diretamente para 3 altos oficiais. Ele os confrontou em uma reunião secreta, com microfones escondidos. Eles riram, dizendo que Duarte era ingênuo, que o país precisava de medo para funcionar, mas não sabiam que tudo estava sendo gravado. A fita foi enviada diretamente para Elias, que editou com precisão e clareza. Era sua última arma, a verdade nua e crua. Planejou a divulgação pública, mas precisava de uma janela perfeita. Enquanto isso, os conspiradores percebiam que algo fugia do controle. Tropas leais começaram a questionar ordens. Soldados recusavam certas missões. A rede montada por Elias estava funcionando como uma infecção dentro do sistema. Era lenta, invisível, mas fatal para quem dependia do caos. Duarte, sob orientação de Elias, preparou uma coletiva de imprensa. Com o pretexto de honrar veteranos, ele reuniria imprensa, militares e líderes civis. Elias sabia que aquele evento seria decisivo. Tudo ou nada. Era a hora de expor o que ninguém queria ouvir. Na véspera do evento, uma tentativa de assassinato quase tirou a vida de Duarte. Um carro sabotado explodiu metros antes de ele entrar. Elias previu o atentado e havia trocado o veículo de última hora. Aquilo apenas confirmou que estavam no caminho certo. No bunker, Elias ajustava os detalhes. Finais da exibição. Tinha áudios, vídeos, mapas, provas irrefutáveis. Mais do que uma denúncia, seria um tribunal ao vivo. E ele sabia que depois daquilo, nunca mais poderia viver em paz. O dia amanheceu tenso. Helicópteros sobrevoavam a capital e soldados reforçavam a segurança. Elias chegou ao local disfarçado, usando um velho uniforme modificado. Duarte
O esperava nervoso, mas determinado. Na plateia estavam generais, políticos, repórteres e veteranos esquecidos. Quando as luzes se apagaram e os vídeos começaram a ser exibidos, o silêncio caiu. Ninguém podia negar o que estava sendo revelado. E naquele instante todos perceberam. O velho soldado que havia vivido escondido estava certo o tempo todo. As imagens mostravam depósitos secretos, escutas telefônicas, contratos assinados com tinta suja. As vozes eram claras, sem espaço para dúvida. Oficiais tramavam sabotagens internas. Duarte segurava o microfone com firmeza, mesmo com suor escorrendo da testa. Cada prova revelada era como um tiro disparado contra o falso patriotismo. A imprensa gravava tudo. Os veteranos assistiam em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. O público se agitava. O ministro da Defesa tentou interromper. A apresentação foi contido. Do fundo do auditório, uma mulher gritou: "Meu filho morreu por culpa desses homens." Elias, sem se revelar totalmente, sentiu o peso dos anos sendo justificado. Enquanto a sala explodia em caos e indignação, tropas leais cercavam o prédio. Duarte deu voz de prisão a 2 generais, com base nas provas transmitidas. Eles resistiram, mas não tiveram para onde fugir. Estavam encurralados pela verdade. O ministro tentou fugir pelos fundos, mas foi filmado e preso minutos depois. Elias observava tudo de uma sala paralela, atento a qualquer contra-ataque. Ele sabia que aqueles homens não iriam cair sem tentar levar outros consigo. Mas o cerco havia se fechado e não havia mais mentiras para sustentar o castelo. A operação fora um sucesso e finalmente o país começava a acordar. A imprensa apelidou o caso de A Última Missão. Veteranos surgiram por todo o país, revelando histórias abafadas há décadas. Elias se tornou uma figura quase mítica. O velho soldado que nunca se aposentou de verdade. Ele, no entanto, recusava entrevistas, recompensas ou homenagens. Preferia o anonimato, a paz de não ser visto como herói, mas como alguém que fez o certo. Duarte, por outro lado, tornou-se símbolo de renovação militar. Assumiu um posto importante, mas manteve o juramento de não esquecer os velhos aliados. O Brasil pós-conspiração era um lugar mais cauteloso e mais consciente. Meses depois, Elias voltou à cabana onde tudo começou. Seu rádio antigo agora tocava notícias em tom de esperança. Ele plantava, caçava, vivia em silêncio, mas recebia visitas discretas. Jovens soldados vinham ouvir suas histórias e buscar conselhos. Ele não dava ordens, apenas fazia perguntas que levavam à reflexão. Nunca contou tudo o que sabia. Algumas verdades ainda eram perigosas, mas sorria ao ver que novas gerações estavam acordadas. O legado dele não era a guerra, mas a vigilância. Numa tarde cinzenta, Elias recebeu uma carta com o selo do governo. Era uma medalha de honra e um pedido oficial para retornar ao serviço, mesmo que como consultor. Ele sorriu, queimou a carta e continuou cortando lenha. "Já cumpri minha parte", murmurou para si mesmo. Não era um prêmio que ele buscava, era o silêncio da missão cumprida. Mesmo assim, guardou a medalha na caixa de munição vazia que usara na década de 40. Sabia que um dia alguém encontraria aquilo e entenderia sua importância. E talvez até se inspirasse. Os anos passaram e os documentos da operação foram desclassificados. Historiadores o citaram como o homem que salvou o país de dentro para fora. Elias, porém, nunca reapareceu. Alguns diziam que ele morrera, em paz no campo. Outros garantiam que ele partiu para outro país em nova missão secreta. Mas todos os que o conheceram mantinham uma coisa em comum: respeito absoluto. Ele não buscava glória, apenas justiça. E a justiça, naquele tempo, veio por meio de coragem silenciosa. Duarte construiu um memorial em homenagem aos veteranos esquecidos. No centro, uma estátua sem rosto segurava um rádio antigo. Era Elias,
mas sem nome, exatamente como ele gostaria. No pedestal, apenas uma frase: a verdade é a arma dos fortes. Crianças visitavam o lugar, faziam perguntas, estudavam sua história. A geração seguinte cresceu sabendo que o inimigo nem sempre está do outro lado da fronteira. Às vezes, ele veste a mesma farda, e que para vencê-lo é preciso coragem além do campo de batalha. Na floresta, alguns diziam ainda ouvir transmissões estranhas no rádio antigo. Mensagens curtas, códigos, frases de alerta. Teóricos da conspiração criaram lendas sobre o soldado invisível, mas os velhos da vila sabiam. Elias estava apenas vigiando à distância, pronto para retornar se o país precisasse. Ele não era um herói, era um guardião. Silencioso, paciente, imortal em seu propósito, e enquanto houvesse injustiça, ele jamais estaria completamente ausente. Anos depois, um jovem oficial encontrou um caderno escondido atrás de uma tábua. Solta! Era o diário de Elias, com páginas criptografadas e relatos de toda a operação. O jovem leu em silêncio, dia após dia, absorvendo cada lição. Sentiu-se pequeno diante de tanta clareza e sacrifício. Decidiu seguir o mesmo caminho, não pelo reconhecimento, mas pela verdade. A guerra poderia mudar de rosto, mas o espírito de resistência seguia intacto. Elias havia plantado sementes, e agora uma nova geração as faria florescer. O nome de Elias jamais constou nos livros oficiais, por vontade dele, mas seu rastro ficou impresso no caráter de cada homem que o conheceu. Ele viveu como um soldado, morreu como um guardião e tornou-se uma lenda viva. Quando a nova guerra chegou, não precisaram procurá-lo. Seu ensinamento já estava em cada ato de coragem silenciosa. Porque no fim, o verdadeiro soldado não luta por glória, luta para que outros não precisem mais lutar. E é assim que Elias, o veterano esquecido, permanece eterno. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.